Eu volto aqui com o jornalista Beto Almeida dentro do bate-papo político e vou fugir um pouquinho dessa pauta parlamentar no Congresso Nacional para falar sobre uma preocupação que marca o dia a dia da vida de moradores dos municípios da região dos Inhamuns. A insegurança na BR-020, um trecho da rodovia que não tem uma boa sinalização nem redutores de velocidade, acabou por registrar mais uma tragédia. Um ex-vereador morreu em um grave acidente de trânsito ocorrido nesse trecho da BR-020, que, como conta agora o repórter Alverne Lacerda, já registrou nos últimos 10 anos 19 vítimas fatais. Bom dia, ouvintes do Alerta Geral em todo o Ceará. A cidade de Itauá viveu ontem à tarde mais uma tragédia. O ex-vereador e agropecuarista Fábio Alexandrino, ele foi vítima de um acidente na BR-020. Fábio ia de moto para um laticínio que fica à margem da BR-020 quando foi atropelado pelo cavalo de uma carreta. Ele teve morte imediata. O que acontece é que a BR-020, quando foi construído o trecho de Itauá, por volta da década de 70, era uma cidade pequena e a BR passava à margem da cidade. Hoje ela está central e não há aqui em Itauá nenhum redutor de velocidade. O que intriga a população tauaense é que aqui na cidade de Picos, onde passa também a BR-020, são 14 redutores de velocidade. Itauá dizem que nada pode ser feito se não for com a autorização do DENIT, que até hoje não se manifestou para resolver esta questão da alta velocidade na BR no centro de Itauá. São 19 vítimas fatais em 10 anos. Toda vez que ocorre um fato desta natureza, notas de pesar, muitos discursos e solução nenhuma. Alverne Lacerda, de Itauá, para o Alerta Geral. Alverne Lacerda, falta solução para esse grave problema que é esse trecho da BR-020 que corta o município de Itauá, mas falta também altivez, determinação, cobrança, mais força da representação parlamentar da região dos Inhamuns, seja na Câmara Federal, no Senado ou na Assembleia Legislativa. É preciso que haja essa mobilização que deveria ter sido feita, essa mobilização há 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas simplesmente o silêncio dos nossos parlamentares, das nossas autoridades políticas em relação a esse trecho da BR-020 que corta os municípios da região dos Inhamuns, se retrata, se transforma esse silêncio nessa sucessão de tragédias. Até quando, jornalista Beto Almeida, estaremos registrando dor, sofrimento por conta do descaso do poder público e do silêncio da classe política da região dos Inhamuns, quando essa situação já poderia ser revertida? Lembre, Beto Almeida, na sua área geográfica, em Pacajus, na região metropolitana de Fortaleza, tínhamos um trecho da BR-116 que cortava o município. Como narrou o Alverne Lacerda, a cidade cresceu e a BR ficou na área interna da sede do município, como acontece em Itauá. E na cidade de Pacajus, a BR, o DENIT, o governo federal, tirou esse trecho da BR de dentro da área urbana. Não só Pacajus, como também Horizonte, Luciano. Enquanto o Alverne estava narrando esse trágico acidente, eu estava exatamente lembrando do quanto a população de Horizonte e também a de Pacajus, essa população sofreu com acidentes de trânsito, tirando a vítima de muitas pessoas, muitos pais de famílias, quando o trânsito passava por dentro da cidade da BR-116. Então, em boa hora, foi feita então a nova rodovia com a duplicada e
passando no entorno da cidade, mas não mais dentro do centro da cidade. O Alverne colocando, e você colocando isso daí, por exemplo, qual seria a solução definitiva, Luciano? Era exatamente isso, tirar esse tráfego intenso de uma rodovia federal do centro do município de Itauá, da área urbana do município de Itauá. Enquanto isso não é viável, porque isso envolve uma obra de engenharia maior, envolve maiores custos, aí sim entra essa solução apontada pelo Alverne de se cobrar redutores de velocidade. Não é o ideal, não é o adequado, mas resolve pelo menos enquanto se toma uma atitude para uma decisão que seja mais definitiva. Duzendo, você já imaginou o seguinte, olha, se você observar em grandes cidades americanas, inclusive nas desenvolvidas, as cidades não são cortadas por rodovias. Você tem grandes rodovias, mas elas dão acesso à sede daquelas cidades. Aqui no Brasil, como o Alverne disse, na época quando a rodovia foi cortada, a cidade começou a crescer no entorno dela. Foi o caso de Horizonte e Pacajus também, mas não dá mais para ser assim. 19 vítimas fatais em 10 anos. E eu repito, Beto Almeida, vamos continuar assistindo a essa tragédia enquanto a classe política fica de braços cruzados? Esse argumento que você coloca, olha, não é muito recomendável os redutores de velocidade em trechos de rodovias, mas no caso, uma situação é você ter moradores do município que conhecem o movimento da rodovia, que estão no dia a dia ali, são zelosos e cuidadosos para usar dirigindo esse trecho da BR, diferente de quem vem acelerado de outros estados, cortando esse trecho da BR-020, Beto Almeida, e mantém o mesmo ritmo no pedal, no acelerador, sem se preocupar com pessoas que estejam às margens da rodovia ou transitando de moto ou de carro. E o advogado Solano Mota Alexandrino, Beto, que nos acompanha neste momento pela Trici FM lá em Itauá, ele registra que a vítima fatal deste acidente, o ex-vereador de Itauá, é sogro do presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Gardel Rolim, que chegou a mudar a agenda nessa segunda-feira após saber dessa triste notícia. Exatamente, Luziano. Ele estava participando, ou pelo menos estava sendo aguardado, inclusive, para participar de eventos no Aracapé, na noite de ontem, aqui na nossa capital, e chegou a informação de que ele mudou a agenda em função desse trágico acidente com o sogro dele, o que é extremamente lamentável, porque não apenas por esta vítima, pelo conjunto dos problemas já gerados. E você diz uma coisa que é fato. A bancada, principalmente a bancada federal, que é bem representada em Itauá, deve passar a fazer cobranças, pensar no município de forma estratégica e não apenas agindo em cima das consequências de fatos.